Oi, gente bonita. Eu sou Arletes Cantambulo. Esse é mais um Spiritualcast. Hoje com um convidado super especial que vai falar para a gente da arte do benzimento, Javer de Menezes. E vocês que estão acostumados aqui com o Spiritualcast estão estranhando, né? Estão sentindo falta de alguém, né? Pois eu também estou, viu? César está com uma dorzinha de dente, então está com a boquinha inchada, não está podendo vir aqui fazer a gravação hoje, mas como nós tínhamos combinado com o Javer, nós mantivemos a gravação assim mesmo. Ele está aqui com a gente, já vai estar aqui conversando conosco. No entanto, o César vai fazer falta. César, meu querido, melhoras para você, meu amor. E já que nós estamos aqui na introdução, vamos fazer o seguinte, dá um clique aí no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Lembrando que você pode ter o seu caso aqui estudado pelo tarô e pelo baralho cigano, por mim e pelo César. Basta você mandar o seu e-mail com a sua história para o Spiritualcast. Vou botar aqui o contato, o e-mail para você, está aqui embaixo, ó. Manda a sua história, escreve o seu drama, seja ele familiar, seja ele lá do amor, ou dinheiro, profissão, enfim. A gente precisa de detalhes para poder fazer um estudo de caso completo, fazer aqui 40 minutos, 1 hora de programa para você. Então, é um estudo de caso, onde eu vou abrir o tarô e o César o baralho cigano. A gente não conta teu nome, você pode mandar, porque a gente vai te chamar só pela primeira letra e você não vai ter os seus segredos revelados para ninguém. Então, manda o e-mail. Bora chamar o Javer aqui para a gente falar dessa coisa linda que é a arte do benzimento? Bora lá. Oi, Javer, bem-vindo Tudo bem? Um alô a todos, se é de dia, se é de noite, que hora que vocês estiverem assistindo a gente. Então, agradeço o convite que você fez, Arlete, para a gente estar divulgando, né, essa arte que faz parte da nossa história, da nossa cultura, e a gente está vendo que ela andou morrendo e ela está renascendo novamente. Graças a Deus, assim, as pessoas que estão praticando, assim, a quantidade de gente que está colocando no Instagram orações, grupos de garotas que estão reunindo outras para fazer todo esse lado da divulgação do benzimento, né? Pois é, amiga, é uma coisa que sempre fez parte da nossa cultura. Aliás, acho que já vem lá da Europa mesmo, né? Sim. A gente ouve também falar de benzedeiras de Portugal, da Espanha, da Itália, né? O benzimento, ele veio... O benzimento, praticamente, ele já tinha aqui no Brasil com os nossos nativos. Eles sempre fizeram e deram um nome diferente, xamanismo, pagelança. E aí, quando vem os primeiros portugueses, que não tinham médicos, eles ficaram na mão desses indivíduos e de mulheres que praticavam essa arte de trabalhar com o campo energético, de usar plantas, chás, mantras ou orações que eles tinham, não vamos colocar assim que seria um mantra, são orações que eles verbalizam. E quando vieram as portuguesas, né, as holandesas, espanholas, italianas, francesas que vieram para o Brasil, e juntamente com os negros, trouxeram toda a sua influência cultural também. Então veio a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, o Salve. Então, juntou toda essa miscelânea e começaram a praticar, trocando, né, trazendo as imagens de santo, né, São Roque vai cuidar de quem? Cuida dos animais. São Francisco também. Então, São Bartolomeu. Então, foi juntando e cada um trazendo orações diferentes da Europa. Que interessante, quer dizer que a arte do benzimento é uma arte típica brasileira, que nasceu aqui através dessa mistura toda. Ela ganhou uma incorporação. Olha só, eu sou benzedeira também, tá, gente? Mas eu tenho, como é que eu vou dizer? Eu pratico, mas eu fiz uma formação, porque agora existe essa possibilidade, né, Javer? Isso até é uma coisa também que eu queria que você explicasse pra gente. E assim, eu não sou essa benzedeira raiz, né?
Eu fiz uma formação e passei a fazer a prática, mas eu achava que era algo que já existia na Europa, tipo, que as portuguesas lá da Europa benziam por causa disso, que a gente, aqui, né, como a gente acaba tendo muito contato com várias culturas, com vários imigrantes, a gente falava, vai lá na portuguesa que ela benze, né? Ou aquela tia italiana que você tem que benze. Então, eu achava que era uma coisa que tinha vindo da Europa, e agora você está me contando que isso nasceu aqui. Mais ou menos como a Umbanda, né? Que foi aprimorando, né? Foi aprimorando as informações. Vamos trocando. Aquela planta ali serve para quê? Você usa ela para quê? Aí eu uso para cólica. Aquela outra eu uso para defesa. Outra eu uso para sacudimento. Então, cada uma foi trazendo uma necessidade e uma informação diferente. Os italianos, por exemplo, vieram com todo o fervor do quê? Do rosário. As portuguesas também. Então, a forma como elas faziam todo esse material de orar, de rezar, já fazia isso lá na Europa, né? Então, praticamente já foi feito todo esse material, trazendo para cá, e foi trocando figurinha, né? Os índios ensinaram alguma coisa. Né? Os índios ensinaram alguma coisa, os negros também trouxeram outras informações, cada povo foi trazendo, até os japoneses, né? Com jurei, com ritos, né? Do próprio budismo, né? Há pouco tempo eu fui num lugar onde tem um templo budista, aqui no ABC, e o indivíduo ele utiliza como se fosse um rosário grande, onde ele cruza o indivíduo nas costas, né, emitindo uma certa oração, um certo mantra, e faz com que o indivíduo saia dali tranquilo. Com a energia renovada. Assim como também, né, não é todo mundo que conhece esse tipo de rosário aqui. Olha o tamanho dele. Mas esse é o clássico, não é? Que a gente rezar esse praticamente poucas as pessoas que conhecem esse tipo de rosário. Porque esse aqui são 200 pontas. São 20 Ave Maria. É diferente desse que a gente usa. Entendi, amor. Né? Então, esse daqui, em alguns lugares, se joga em cima da pessoa, como se fosse um ponto. Então, conforme ele cai atrás, em cima da pessoa, ou no chão, na frente, ele forma desenhos. Então, se você sabe que tipo de energia você está lidando ali. Assim como você usa, por exemplo, uma guia, né? Tem lugares que o indivíduo vai usar guia. A guia é uma forma de defesa. E toda vez que o indivíduo que está rezando está dentro desse grande círculo, né? Não, ele é enorme mesmo. Agora que você abriu, deu para ver. Você praticamente está protegido. É a mesma coisa de você usar... Mas um círculo de proteção. De você usar no braço. Então, cada um tem uma informação. Então, assim, o que me chamou a atenção foi há uns bons anos atrás, né? Em 80, mais ou menos, eu comecei a pesquisar lugares onde tinham benzedeiras. E essas benzedeiras estão sumindo. E aí eu ia até o lugar, sentava na fila, como se fosse passar por um benzimento, e perguntava, a senhora me permite copiar, ou a senhora me permite passar as suas informações de oração? Para quem você vai deixar isso? Filho, a minha filha tem vergonha, a minha neta, muito menos, a bisneta, então ninguém tem esse tipo de contato. Porque, assim, dentro de uma casa, de uma rezadeira ou de um rezador, praticamente não existe mais a comunicação entre as pessoas. Porque aquela fila... que era passada na família, né? Sempre isso, é aquela confusão. Descendente que continuava. A sala, por exemplo, fica cheia de gente estranha. As pessoas mesmo, filho, marido, neto, praticamente não tem contato com a pessoa que faz o benzimento ou que faz as rezas. Então, que hora que vai ter contato com essa pessoa? Meia-noite, tem alguém batendo na porta, pelo amor de Deus, benze essa pessoa. Então, vai estar atendendo. Então, ninguém quer esse compromisso de ser benzedor ou rezador,
por desfazer essa célula familiar. Mas hoje estão entendendo a necessidade disso. Então, todo lugar que eu ia, eu trazia uma oração de alguém que permitiu dar continuidade nisso e publicar. E aí eu fiz o primeiro livrinho, que é A Arte do Benzimento. Que é maravilhoso, que eu tenho aqui, eu peguei ele esses dias para mostrar para alguém, essa semana passada, e eu estava procurando por ele agora, na hora que você chegou. E aí depois eu lancei o Tipete, né? Pois Tipete, de porque pet praticamente todo mundo tem um pet dentro de casa. Enquanto o pet vive lá fora no quintal, o gato some, dá a volta no quintal, ele limpa o tutor e se descarrega. Quando ele é confinado dentro de um apartamento, dentro de uma casa, onde ele não pode trocar essa energia, muitas vezes ele fica doente, porque ele pega a energia do dono, do tutor, e vai vomitar, vai ter diarreia, vai ficar com o fígado totalmente engordurado, vai ficar com esteatose, vai ter problemas. Né? Você sabe que a minha cachorra, que é a Pagu, você conhece a Pagu? Teve já algumas vezes que ela ficou assim, parecia sem força. Ela não conseguia subir no sofá, assim, ela parecia que estava fraquinha. Aí eu fazia o benzimento e saía correndo para o veterinário. Quando eu chegava no veterinário, não tinha mais nada. Então, assim, praticamente ele acaba pegando a energia do dono para ele, que é uma missão do animal, proteger o seu dono. Ele é o guardião, que é em vez de você criar um guardião imaginário, você tem um guardião de 4 patas. Você não precisa ter um tigre, você não precisa ter um leão, um dragão. Você tem um gato, um cachorro, uma galinha, um papagaio, o bicho que você quiser, que a gente conhece, que a gente pode ter dentro de casa. Então, esses animais, eles precisam também ser limpos. Então, onde partiu a ideia de usar benzimento para pets. Sim, é maravilhoso, porque isso que você está falando, como eu também trabalho com a mesa radiônica para pets, com benzimento, é muito forte, gente. O que os bichinhos se colocam na frente para proteger os donos, vocês não têm noção. Vocês acham assim, é o mesmo instinto deles. Entrar um ladrão em casa, um cachorro ir lá e avançar, mesmo que ele seja um tiquinho, eles se colocam energeticamente na frente da gente para proteger de qualquer energia. Assim como ele começa a latir do nada, ou o gato fica miando, olhando para um canto, miando, mas não tem nada. Tem sim, ele está fazendo a leitura de um corpo, de um espírito, de uma criatura energética que está ali, e ele está avisando, eu vou defender o meu dono. E a gente praticamente esquece esse tipo de coisa, que a nossa educação católica, entre aspas, né, fez com que a gente esquecesse e não tivesse muito acesso a tudo que as pessoas estão tendo hoje, né? Então, é importante, assim, no primeiro livro, Na Arte do Benzimento, eu comecei do básico. Muita gente que fez catecismo não sabe rezar o Pai Nosso, não sabe rezar a Ave Maria, não sabe o credo, não salve Rainha, glória ao Pai, muito menos ainda. Então, como é que um indivíduo que quer praticar uma arte, não é só, por exemplo, pegar as orações que eu coloquei ali de todas essas pessoas e repetir. Ele tem que entender o que está acontecendo. E aí eu tive o lado, assim, todos os livros que eu já escrevi, né? Desde o Quirologia, que é leitura de mão. Foi um pouquinho mais para cá que não deu para mostrar. Foi mais isso, mais na diagnóstico e análise psicodal, também a nível científico, e borra de café também. O cafeomancia, muito interessante. Praticamente assim, eu mostrei para todos, cientificamente, como é que funciona isso. Então, eu desmistifiquei algumas coisas, a formação, o dia no mês de junho, na fogueira, que aquela mulher vai passar aquela oração. Eu perdi três benzedeiras que praticamente iam me passar a iniciação nesse dia, e as 3 morreram. Eu falei, não tem necessidade. Delas, né? E se você entender, vamos colocar aquele primeiro slide do... Vamos, para a gente entender direitinho o que é
o benzimento. Qualquer pessoa... Não, esse é o... Volta, volta. Eu acho que a gente já entrou no meio do caminho. Esse aí. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer o benzimento. A iniciação seria o segredo de conter a oração que vai ser passada para a pessoa. E o que acontece? Quando você dá o comando, né? O próprio Cristo diz que a gente poderia fazer tudo que ele fez e muito mais. Deus criou o mundo e tudo que existe através do verbo. Ele verbalizava, separa-se o dia da noite, e teve o dia e teve a noite. Separa a terra da água, houve a separação, criou as plantas, e daí foi dando comando. E como que ele fazia esse comando? Existem os átomos. Então, toda vez que a gente verbaliza alguma coisa, a gente está emitindo som, frequência e ondas. E essas ondas vão trabalhar com o quê? Com os átomos, que formam as moléculas, que formam a célula, que formam os tecidos, que formam o sistema e formam o organismo. Resumindo, então, somos energia, né, amor? Não, por mais que a gente consiga tocar, né, ter a matéria palpável, a gente sabe que lá no fundo é energia, né? E assim como também as pessoas roubam essa energia das pessoas. Nós somos compostos de 80% de água. As crianças, o bebê, ele é pura água. E o que seria água? A molécula seria a molécula de hidrogênio e dois hidrogênios e um oxigênio. Quando se faz um pensamento, que bonitinho que essa criança, que lindo, eu gostaria de ter, mas eu não tenho, você simplesmente desmonta essa molécula de água e você joga todo o teu desejo maligno em cima, ou egoísta que você tem. Está aí feito toda a bagunça. As células vão ficar desidratadas, os tecidos vão perder líquido, o pulmão também não vai conseguir fazer a captura do oxigênio normal, o sistema todinho entra em pane, e o organismo, que seria o corpo, se desfalece. Então, quando a gente reprograma, dá o comando, quando a gente dá o comando para o átomo... carga negativa, e isso assim, a gente que é espiritualista, que trabalha na área, você também, médiums, né, todo mundo trabalha com espiritualidade, a gente se sente mole, né, fraco. Sim, não está explicado, né? Você praticamente desarrumou a composição molecular. Masaru Emoto, que a gente mostra depois ele praticamente fez essa experiência com a água, onde ele separava um potinho com água, onde ele colocava o nome de amor e o outro ele colocava ódio. Aqui eu fiz a experiência com arroz, depois eu mostro para vocês aí no próximo slide. Então nós temos aí embaixo aí, amor e ódio. Quando se dedica amor para alguém, você elogia uma pessoa, que bonito, e maravilhoso, ou quando que coisa feia, coisa horrível, você praticamente muda a molécula da água. Então, quando a gente fala amor, olha como é que se torna um verdadeiro cristal, né? Fica parecendo uma renda, uma mandala, é uma obra de arte. Em cima a gente tem outros, né? Que tem paz, nós temos palavras muito agradáveis, onde formam verdadeiras joias. E quando a gente xinga, odeia, ou diz alguma coisa negativa, ou até a maldade, né? Eu quero que aquela pessoa se dane. Você praticamente faz a molécula de água ficar igualzinha de ódio. Onde começa... Fala uma coisa, eu mando essa energia para você, e o que eu estou fazendo com a minha energia nesse momento, que eu estou vibrando uma raivinha, assim? Você está também... Eu uma energia para o outro, né? Sim, que está desconstruindo essas moléculas, as minhas também vão desconstruir, não vão? Sim, porque assim, você está potencialmente, totalmente com uma de ódio, está totalmente desorganizada, mas você tem o poder de mandar isso. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com magia negra, ele, em volta dele, só tem energia negativa.
Então, ele tem um grande potencial negativo, onde mentalmente ele dirige isso, consciente ou inconscientemente. Então, ele consegue destruir alguém à distância também, ou perto dele. Quando você dedica o amor, que é o eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você faz com que a molécula de água volte a sair do ódio e começar a ter uma estrutura novamente. Você começa a fazer a organização, um oxigênio para dois oxigênio, para dois hidrogênio. Começa a recompor as moléculas novamente, sem saber que você está fazendo isso. Vai ficando essas quando coisas. Quando você abre, por exemplo, a Bíblia, onde existe a criação do mundo, você não vai ver Deus falando, junte-se as moléculas de carbono com nitrogênio, com óxido. Não, ele simplesmente falou. Faça-se a luz. Ele só falou, faça-se a luz, né? E a luz se fez. Separou o dia da noite. Então, muitas dessas benzedeiras nunca tiveram esse tipo de contato. Mas, cientificamente, a gente pode mostrar como funciona o poder da mente de cada pessoa, né? Essa experiência é fantástica, né? Ela dá uma mudadinha no próximo slide. Vamos lá, passa para o próximo. Então, aí eu fiz amor e ódio, que ele fez essa experiência também, usando a mesma quantidade de arroz para ódio e para o amor. Quando eu dei o comando para o ódio, xingando, falando palavrão, eu praticamente fiz com que destruísse o arroz. Ele ficou pretinho, que é o slide que está embaixo. E aqui eu dediquei amor, o arroz está intacto, tá? Inteirinho. Ah, é um arroz cru que você colocou? Não, é cozido. Cozido. Não muito contente, eu fiz em outra data, 20/8/2017. Amor, o macarrão está inteiro, cozido. Olha. Quando eu coloquei amor, o macarrão está inteiro. Tá. A mesma quantidade de macarrão, quando eu coloquei ódio, como é que ele está podre aqui dentro. Meu Deus, Javé, os vidrinhos todos limpos igual, tudo Sim, igual. Tudo esterilizado, tudo bonitinho. Amor, a mesma quantidade. Isso é só a tampinha escrito, ou isso você foi vibrando isso nos potinhos? Então, assim, praticamente pode ficar tampado ou destampado, mas como você vai fazer num meio estéril, para provar que não houve contaminação, ele é lacrado. Lacrado para poder fazer isso. Então, amor, está inteiro o macarrão de novo. Ódio na mesma quantidade e no mesmo dia. Olha como é que ele está. Meu, que louco! Não, mas o que eu estava perguntando você só escreveu na tampinha ou você periodicamente vai ali e vibra isso, ou o amor ou o ódio em cada um dos potinhos, entendeu? Se você cada um fica separado, longe um do outro, né? Eu estou preparando novamente aqui, ó, mesma quantidade, ódio e amor. Tá. Eu estou dando comando em lugares diferentes. Você vai dando comando para eles. Sim. Então eu xingo o vermelhinho. Pô, coitado. Faço ele escutar música ruim, punk, funk, tanque, o que for. E essa aqui é música clássica, New Age, falo coisas de amor. A mesma quantidade de arroz. Na mesma data, lacrado igual. Isso. E aí, o de ódio já está começando a ficar mais escurinho do que o verde. Então, olha, isso prova, para quem vai trabalhar com o benzimento, o quanto a nossa voz, o nosso som emitido, tem poder. Então, nós podemos criar como destruir. Então, você pode fazer isso à distância? Sim. Existia aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Tambaú, um padre chamado Padre Donizete. Sim, já ouvi falar. Todas 6 horas da tarde, ele pedia para que se colocasse um copo de água do lado do rádio e ele fazia a Ave Maria. Terminando, ele pedia para que essas pessoas
dedicasse esse copo de água para um enfermo. Ele foi beatificado pelo Bento XVI, então ele já entra no lado da canonização como santo, e o santuário onde ele fazia isso, a igreja, se tornou um santuário. Tem romaria levando pessoas para serem curadas no túmulo onde ele está. Põe a mão em cima ou em cima das santas, qualquer lugar que põe a mão, o indivíduo recebe a cura. Então a gente pode também ser esse canal. Por exemplo, o próprio crucifixo. Não adianta você ter um crucifixo e, eu tenho um crucifixo, um rosário. Tudo bem, você tem um rosário, mas você manipula ele, você põe energia nele, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, e qualquer momento que a pessoa ligar pedindo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eu anoto o nome aqui dentro desse caderninho e faço a oração à distância para cada pessoa. Então a gente tem que entender que a gente adquire um toroide em volta. Esse é Masaru-Emoto, né? O toroide. Masaru-Emoto, então, foi experiências das águas que depois essa molécula depois é fotografada no microscópio, é isso? Isso. Então ele fez não só com água, mas ele fez também com açúcar, com arroz. Então, muitas pessoas podem fazer isso. Não tem um microscópio atômico para fazer isso. Então, pode ser feito in vitro, você vai ter a imagem. Macarrão. Isso. O que você quiser colocar. 2 potes iguais, esterilizados. Escreve em cima o que você quer e o outro também. E pena que, assim, o Masaru Emoto já faleceu. Esse é o Garaievix, por exemplo, que ele consegue, através do som, da voz, música, notas musicais, alterar o DNA de cada indivíduo. Até o cromossomo ele consegue. Que maravilha. Baseado na experiência dele, tem um francês que está pesquisando a destruição de células cancerígenas através do som. O som é a nossa voz. Isso, então, se você fizer uma ave Maria, fizer uma Ave Maria para a pessoa rezando, lembrando que você pode decompor o corpo da pessoa, aí no fígado, eu vou chegar no fígado da pessoa e faço a oração. Então você muda as células no corpo dessa pessoa. Vê se a gente chega lá no toroide. Então aqui, o toroide onde está escrito, volta, é isso aí. O toroide é esse amor que a gente tem. Quanto mais... quanto mais amor, quanto mais oração a gente tiver, maior é o nosso campo energético, que as pessoas também põem o nome de campo de aura. E quanto mais o indivíduo tiver com ele menor, o indivíduo tem medo, tem pânico, tem doença, porque assim cai a imunidade dele. Existe um outro, muda para o outro que tem preto e branco. Passa para o outro slide. Né, que também vai falar da esse aí. Quando o indivíduo, por exemplo, está com síndrome do pânico, com medo, está com, mesmo com tal de olho gordo, olha como é que fica todo embaralhado o toroide dele. Ele perdeu a estrutura. E é muito interessante que aí a gente vai ter uma coisa de retroalimentação, né? A pessoa está com o campo eletromagnético bagunçado, fica mais fácil que ela entre em sentimentos como medo, como pânico, como, enfim, ansiedade, depressão, e o fato dela estar nesses sentimentos vai bagunçar mais ainda esse campo, então entra num ciclo vicioso horrível. E realmente a gente muitas vezes precisa de ajuda para organizar isso, e organizar isso vai ajudar que a pessoa também organize seus sentimentos, né, Jaber? Exatamente. Então, quando você faz o benzimento para uma pessoa, o que é que eu benzo? Eu benzo essa pessoa que está cabisbaixo, está com o olho gordo, com maldade, retira toda essa maldade que foi dada por essa pessoa, e seja colocado no fundo do mar, onde ninguém vai tocar nunca mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse toroide que está totalmente embaralhado, ele começa a ganhar força e começa a voltar a ficar como o primeiro. Ele volta a ter o equilíbrio novamente, porque você reorganizou todas as moléculas do corpo dessa pessoa. Você doou
além de energia, você deu o comando para ela. Volte a ser benta. Quando você fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você simplesmente está dando comando de união do quê? De uma fórmula triangular. E esse triângulo comanda essa parte também. E lembrando que o triângulo que a gente olha, nós temos oxigênio aqui em cima e 2 hidrogênios nas laterais. Você está também simbolizando o símbolo da molécula da água, que é aquilo que, tudo que ele fez, ele usou a água. Jesus não cuspiu. Como você falou, né? Jesus cuspiu na mão, pegou barro, amassou e colocou nos olhos de um cego. O cego voltou a enxergar, só que ele ficou muito bravo. Ele não queria enxergar. Enquanto ele não enxergava, todo mundo levava ele para tudo quanto é lugar, dava comida, dava fazer tudo para ele. A partir do momento que ele curou o cego, ele ficou bravo porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter obrigações. Então, isso também é uma coisa importante, na hora de fazer um benzimento, é perguntar se a pessoa quer receber o benzimento ou não. Não é chegar e, eu vou te fazer um benzimento, não é assim que funciona. Você está invadindo o toroide dessa pessoa, que é o campo de proteção dela. Mesmo ele bagunçado do jeito que está aqui, se você for meter a mão num lugar desse, sem autorização, você vai ficar também enrolado. Você vai sentir que a sua energia começa a ser tragada por esse toroide que está embaralhado. Então, a mãe, quando leva um bebê, quem está dando autorização é ela. Se tem alguém que precisa ser benzido, pergunta se ela aceita ser benzido. Permite-se ser... Né? Então, isso é uma coisa importante de saber, que não é só chegar e impor a mão, mandar... eu vou mandar para um... não é trabalho de magia, né? De fazer, por exemplo, eu vou pegar uma latinha de cerveja para aquela pessoa que está bebendo muito e vou fazer daqui uma imantação para que ele, na hora que ele pegue essa latinha, ele se sinta mal. Primeiro tem que pedir o consentimento dele. Você quer parar de beber? Sim. Então você vai tomar essa bebida que vai estar sendo imantada, irradiada com energia, para você ter gosto ruim na boca, sentir o paladar diferente, de enjoo, de se afastar da bebida. Então a gente pode fazer isso. A água à distância também funciona dessa forma, quando a gente manda essa energia para as pessoas. Então, mudar o paladar, o sabor, a cor, ela pode ficar cheia de bolinha. Para aqueles indivíduos que têm problema de acreditar que, será que ele mandou mesmo? Então, a sua água vai com gosto metálico. Poxa, mas o que você fez? Daí você conseguiu fazer a água ficar com gosto metálico, cítrico. Então, você pode fazer porque você está trabalhando o som e a frequência. Isso vai longe. Antes do rádio, a gente sempre teve isso. Nós é que somos preguiçosos, deixamos de ter essa capacidade de treinar essa situação. Então, todo mundo pode ser um benzedor, sem a necessidade de iniciação, de se cobrar, de fazer um monte de coisa. Primeiro que é uma coisa que você recebe de graça e dá de graça, então não tem como cobrar. No interior, essas rezadeiras... essas rezadeiras... O benzimento é uma caridade, a gente faz de graça. Não cobra. Essas benzedeiras, por exemplo, elas recebiam um balaio de fruta, uma galinha, um pacote de arroz, um pacote disso, um pacote daquilo, como gratidão pelo que ela estava fazendo ou que ela já tinha feito por alguém. Então, nunca faltava nada na casa dela, porque sempre alguém estava agraciando ela, não seria esmola, mas dando um presente, uma forma de agradecimento, sem ser financeiro. Então, fazia um escambo. Você me deu uma energia e eu estou te dando algo material para você continuar vivo. Então, tem esse lado também. Então, muda de novo aqui. Oi? Muda aí. Então, tem, por exemplo, as quebraduras, né? O que é o couso?
Ecoso, osso trincado, nervo torto, veia entupida, em nome de São Brás, São Jorge, o nome que o indivíduo se realiza mais, que ele se identifica mais. E ele faz, novamente, isso 3 vezes, que é o couso. O que é couser? Quando você pega uma agulha e um paninho, você enfia de um lado e puxa do outro. Então, o couser é soldar, costurar o osso, desentupir uma veia, o nervo que está amassado, ele volta. Então, isso praticamente é uma cirurgia que as benzedeiras utilizam dentro da prática. Qualquer um pode fazer isso como sendo uma autoaplicação. Também se faz autoaplicação. Então, aqui tem um processo de como foi recuperando o pé dessa pessoa que foi benzida para osso trincado. Olha só. Deu um outro aqui. Vamos ver se a gente passa para o... Esse é o Garaievski, que a gente já tinha comentado. É que eu acho que nós pulamos, tem aquele do cobreiro, esse é outro famoso, o famoso cobreiro, que a gente hoje conhece através da ciência como sendo o herpes. Você tem o simples e tem o zoster. O herpes, praticamente, a gente faz uma cerca com caneta, a famosa caneta que todo mundo agora critica, né? A caneta Bic, né? Você circula, faz uma fazendinha em volta do herpes. Você isola ele, né, com a caneta. E você vai fazendo a oração do herpes, que existe no livro, né? Zipro, ziprão, eu te corto com o nome do sapão. E vai colocando todas as frases que existem, você vai circulando. Aí tem a primeira imagem, foi no dia que a pessoa veio. No segundo dia, ela já veio com ele já desaparecendo, e no terceiro já ficou sem aquelas marquinhas. Isso foram 3 dias? 3 vezes que se pode fazer. Se quiser fazer mais, vai de acordo com a intuição da pessoa e da gravidade que for o problema. E antigamente a gente, né, assim, só se curava cobreiro com benzimento, né? Aparecia isso. Cobreiro, tem que ir na benzedeira, porque senão não cura, não tinha remédio, ele aumentava, ele ia caminhando, assim, ampliando. Não tinha o Jovirax, o Ciclovir, que se usa hoje. Então, era a técnica de benzer, fazendo o círculo em volta dele, e conforme ia passando, você vai vendo que ele vai fechando até desaparecer. Esse foi feito à distância, Javer, e aí o que Esse é a distância. A própria pessoa foi fazendo o círculo com a caneta enquanto você fazia o rezo? Não, o que acontece é o seguinte, quando é a distância, mas a distância, sim, a pessoa me manda uma foto, em cima da foto, como a gente tem o celular que tem a forma de você desenhar, então eu desenho um círculo no meu celular, na imagem que a pessoa fez, eu faço o círculo, no segundo dia ela me manda uma segunda foto, eu circulo novamente, no terceiro ou quarto, se precisar, eu vou continuando a fazer. Tem uma moça que me mandou, que eu esqueci de mandar para você, um herpes labial. Em 5 dias, ele cicatrizou, ficou com o lábio perfeito. Olha, a distância. Então, assim... A energia, ela não tem limite, né? Quando você mostrou assim, lá aquele slide que a gente estava falando do átomo, que vai constituindo as moléculas, se sai uma partícula daquele átomo, e vai navegando até entrar no corpo de outra pessoa, não vê limite. A energia, ela não tem distância, ela não tem, às vezes, até tempo, né? Então, não tem parede. Não tem parede. Não tem parede, não tem quilometragem. Aí a gente fala de multidimensional, né? Das coisas multidimensionais, e de fato... Um exemplo mais simples para a pessoa entender a distância, em época que podia se soltar rojão, muitas vezes você via o quê? Primeiro, a luz, o clarão, e depois você escutava o bum. Assim barulho, o relâmpago também, né? O relâmpago e o trovão. Isso. Então você muitas vezes assim vê que essa onda, ela caminha mais rápido ou lento, mas ela vai até onde você quer, ela não tem fronteira. Né? Uma transmissão de rádio de um país para o outro, de um celular,
Eu estou falando de São Paulo, você está aí, e a gente está fazendo o quê? Nós estamos falando com gente que pode estar em outro lugar completamente diferente. Sim, a gente está usando o quê? Energeticamente, né? A frequência, o som e a imagem. Coisa que a gente não tinha antes de poder ver a pessoa ao vivo e a cores. Hoje, a gente tem esse recurso. Porém, a gente deve ativar esse tipo de prática, tentar fazer como se fazia há muitos anos atrás, que se chamava telepatia. Então, muitas vezes, assim, o benzedor, quando ele escuta alguém falar, fulano está doente, ele já vai aonde o indivíduo está, já pede o consentimento para, vamos colocar, o anjo de guarda, o guia protetor, ou mesmo com o perispírito do indivíduo, eu posso te benzer, e já começa o processo. Então, o que muitas vezes eu peço para a pessoa, para o Santo Tomé, é um nome completo, data de nascimento, endereço, UTI, sala e o que a pessoa tem. Eu acabei de receber de uma pessoa que eu atendi ela presencial, agora há pouco, e ela chegando em casa, ela conversando com o marido que passou ontem, na terça-feira, no benzimento à distância, que ele foi no médico, levou todos os exames. O médico olhou, aqui você tem só na coluna um desgaste. Não, mas eu tenho uma hérnia. Não, aqui só tem um desgaste ósseo. Não, mas eu tenho uma hérnia. Ele ficou brigando com o médico, na tomografia e no raio-x não existe nenhuma hérnia como você está falando. Ah, mas eu vou procurar. Ele procurou e achou a radiografia, a tomografia anterior a essa depois do benzimento. E não tem mais hérnia. Então, quanta coisa a gente pode fazer e as pessoas acabam ignorando. Ah, isso é coisa de velha, é coisa do passado. Ignorante, né? Do passado, né? Superstição. Isso não vale então, a gente tira isso. O que vai valer, né? E não então, muito a gente poderoso, né? Tem que resgatar essa cultura que é uma cultura nossa. E lembrar que isso era feito no momento onde os portugueses que chegaram aqui de Naus não traziam médico, não existia médico, era o físico, que ele era o farmacêutico, e ao mesmo tempo ele se metia a cortar e costurar as pessoas. Mais nada, não tinha raio-x, não tinha tomografia, não tinha nada. E o remédio que ele trazia eram os pós de produtos químicos, ou muitas ervas que eles traziam da Europa, e aqui não valia de nada. Então eles começaram a usar os insumos, os chás, os cataplasmas, as tinturas de plantas nacionais. O copo d'água, a distância que a gente pode, o sabor muda, a cor, a temperatura, o número de bolinhas que acontece dentro, a leveza e a energia que o indivíduo recebe através disso. Ah, mas já essa energia é sua? Como é que é? Muitas das técnicas que a gente conhece, tipo reiki, passe espírita, muitos são de energias espirituais. Essa energia espiritual, nós temos em primeiro momento o átomo. O átomo é feito do quê? De partículas divinas. Quando monta a molécula, você pode pedir para que ela seja encaminhada dentro dessa água que o indivíduo deixou, e ela vai sintetizar uma substância que vai curar ela. Pode ter um espírito de luz que vá ajudar nisso? Sim. Mas essa energia, ela está aí disponível para todos nós, isso. né? Ela é praticamente universal. O tempo todo, né? É uma energia, uma energia universal. Ela é universal. É diferente, por exemplo, do reiki, que você doa 70% e recebe de troco 30%. Não, aqui não, você simplesmente dá. Ah, mas Javel, e se eu pegar alguma coisa? Aí existe a técnica de você estar se limpando. Então, o benzedor, geralmente, ele utiliza ou alguma coisa no punho, ele usa, toda vez que ele vai usar um rosário, ele está dentro do rosário, aqui, ó, ele entra dentro do rosário com a mão, então ele está dentro de um círculo de proteção.
ele tem um campo energético que ele está tipo, se protegendo. A cruz também é uma forma de ele estar se protegendo? Sim. Ele usa, muitas vezes você vê rezadoras usando um copo de água com sal, carvão e uma faquinha na frente. E toda energia negativa que vem se retira e joga dentro daquele copinho. Retira e joga dentro para ser consumido. Ou se cria mentalmente uma vela que vai deixar acesa, né? Essa vela, ela vai estar acesa e tudo que tira joga para cima dela. Então ela transmuta essa energia. Na água, vai jogar tudo para dentro do copo de água. E essa água depois ela vai jogar fora. Muitas vezes, e muitas vezes assim. Aqui, amigo. Transmutando tudo. A mais interessante é a limpeza de Pilatos. Lave o rosto e as mãos. Então você tira todo o comprometimento que você fez com a pessoa. Pilatos não condenou Cristo. Ele simplesmente falou: vocês querem que eu prenda ou sacrifique quem? Um bandido. Né? Ele simplesmente, era o dia de soltar um bandido. Quem que vocês querem que solte? Soltaram Barrabás. Mas tinha que crucificar alguém. Então, eu lavo as minhas mãos. O que vocês vão fazer com esse rei que está aqui do lado? E crucificaram Cristo. Então, o fato de você lavar as mãos e o rosto, você está se desligando do contato daquela energia. Também uma outra dica. Esse eu achei muito interessante, depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre ele, porque a gente realmente usa, né, os sons há milênios, com os mantras, com os corais nas igrejas, por exemplo, gregorianos, né? São tantos o Garaies que já usa. O Garaies, por exemplo, como ele começou a pesquisar em cima do som, o som é tudo que a gente faz. A gente está verbalizando, falando, nós estamos usando o som. E cada indivíduo tem uma nota musical que é a frequência da voz do indivíduo. A minha frequência é a nota Fá. Na nota Fá, trabalho no 432 MHz. Então, é a voz também que eu tenho da própria oração. Então, cada frequência dessa, você também atua com cores, onde, por exemplo, a rezadeira ou a benzedeira, ela pede para a pessoa: eu quero que você acenda uma vela azul. Pode ser uma amarela, pode ser uma branca, pode ser a que as pessoas têm medo, né? Vermelha e preta. Né? Por que uma vela vermelha e preta? Vermelho vai trabalhar primeiro com toda a energia. Quando entrar da segunda metade no preto, isso vai se solidificar. Se você atende uma pessoa que está com depressão, com medo, com pânico, com fraqueza, você vai energizar essa pessoa e depois você vai consolidar a energia que entrou no corpo dela. Uma criança que tem problema de autismo. De limpeza muito forte, né? Que as pessoas têm medo, porque né? Relaciona com não sei o quê, mas ela é uma... Pelo fato de não conhecer cromoterapia. A cromoterapia tem todo um... Por que você usa o azul? Por que você usa o amarelo? Por exemplo, crianças que têm problema de atenção, problemas na escola. Acende para o anjo de guarda dessa criança uma vela amarela. O amarelo mexe com a razão, concentração, sabedoria. Então, vai ajudar a cor irradiar a cabeça dessa criança. Lembrando outro detalhe, toda vez que a gente pega materiais que a gente vai usar no benzimento, a gente deve limpar até vela. Segura no pavio e lava ela debaixo da água para descarregar. Porque quem está fazendo a vela pode estar pensando coisas erradas, ou brigou com alguém, está desejando mal para o patrão, coisa e tal, e você pega uma vela lá na estante, traz para dentro de casa e vou acender para o meu anjo de guarda. Eu faço... Um objeto que está amaldiçoado... Não.
eu faço a limpeza com a mão, sabe? Eu faço né, passo a energia nela, né? Assim, por exemplo, no tarô você limpa com a mão, com a vela, com fogo ou com a fumaça do incenso, né? E a água, se der uma afogada ali, a carta, você vai estragar a carta, mas você fez a limpeza. Então, das pessoas saberem que tudo que tem energia positiva e negativa. A gente tem que consagrar, gente. Tudo que vai ser usado, né? Assim como a gente limpa e cuida dos cristais também, todo material mágico, ele é o que a gente chama de consagrado, que é tornar sagrado, que nada mais é do que o Javé está falando. Limpar de alguma forma a energia residual de todas as pessoas que manipularam aquele objeto até aqui e impregnar o objeto com a intenção que você vai usá-lo, né? Então a gente pode, dentro disso, fazer água benta, óleo ou azeite bento, mas a gente pode fazer, benzer uma água? Sim, a gente pode fazer isso. Primeiro, no livro, na página 76, tem exorcismo, que a gente faz o exorcismo da água, onde a gente limpa toda a energia negativa da água e santifica essa água. É o mesmo rito que o padre faz dentro da igreja. Alguns evangélicos, durante um determinado momento do mês do ano, pede-se para que eles levem uma garrafa de azeite, e esse azeite é bento pelo pastor, para se usar em tudo, machucado, dores. Então, quem que fez isso? Ele benzeu essa água, esse óleo, esse azeite, esse chá, tudo pode ser feito com um benzimento. Então, teve uma situação em que eu fiz uma palestra e falei do benzimento da água. E uma senhora já velha, eu já olhei seu livro de cabo a rabo e não achei nada. Olha na página 76, exorcismo da água. Então, você vai primeiro exorcizar a água, e depois você vai fazer oração de benzimento para ela, onde você vai fazer com que todas as moléculas da água receba o dom da criação, seja santificada novamente. Se é uma água parada, ela não tem... Está parada, ela não tem vida. Pois é. A partir do momento que você agite, mas eu agitei, então ela está energizada. Sim, mas e a vida divina? Então tem que fazer isso. A imagem que está aí é interessante. Aquela pessoa que olha para você e olha para a tua planta, para o teu gato, para o teu cachorro, para o teu carro, para o teu marido, para tudo que você tem, mas olha com inveja, olha as setinhas tentando roubar da pessoa. Olha o que ela fez com o vaso da pessoa. Ela simplesmente... A gente chama a pessoa de seca-pimenteira, né? Que a pessoa até a pimenta seca com o olhar magnético da criatura. Ela queima a pimenta. E muitas dessas pessoas não fazem isso por maldade. Tem gente que não faz por maldade. Ela expressa mentalmente, que lindo, que legal. Só que o inconsciente dela também está pensando, você tem e eu não tenho. O próprio Torá está lá, você não deve cobiçar o camelo, a areia, a tenda. Depois, quando passou para o cristianismo, não desejar nada do próximo, nem a mulher, nem nada. Então, já sempre existiu essa ideia de as pessoas terem o olho gordo em cima do que você tem. Vai trabalhar, vai conquistar, vai ralar para ver o quanto que custa. Então, é o momento da gente pegar e fazer a oração do benzimento para tirar esse olho gordo, quebrar isso. Então, dá uma olhadinha no próximo, porque acho que tem a outra... Que tem a das plantinhas. A samambaia das vovó, das titias, né? Que a mulher entrava e falava, que coisa linda, secava a samambaia. Aí, se você olhar, tem até comigo... Lá na casa da minha mãe, que tinha uma planta muito bonita, que você... O Javé, gente, ele é meio da minha família, tá? A gente tem aí uns parentes comuns. Na hora a gente explica direito. Então, ele conhece minha mãe, minhas tias. Minha mãe gosta de botar umas plantas lá na entrada da casa dela. A gente tinha uma vizinha que, pelo amor de Deus, ela vinha pedir uma muda, no dia seguinte a planta estava morta. É impressionante. Então, aí tem até comigo... Muitos anos, não está mais ali.
E dependendo da energia que a pessoa tem, até comigo e ninguém pode, ela conseguiu secar. Quebrou o vaso que está em cima da mesa, tem vaso quebrado. Da energia que a pessoa fez. Lá no fundo tem samambaia seca. Então, isso também pega em cima dos animais. O indivíduo vai visitar uma granja e vê aquele monte de pintinho. Que bonitinho, mas o bonitinho eu gostaria de ter todos eles. E no dia seguinte, estão todos assim, eles fortes. Os humanos são mais sensíveis, né, à energia. Sim. Então, vai tirando toda essa situação. Dá uma mudadinha aí. Então, tem oração para tudo dentro do benzimento, para a gente poder ajudar as pessoas. Acabou? Então, deixa só nós dois. Então, bora deixar. Então, assim, não existe limite de idade para se fazer benzimento. Pode ser a partir do momento que o indivíduo saiba ler e escrever, pegar uma oração. Assim, eu peço para a pessoa ler o livro do começo ao fim e escolher a oração que ele mais se identifica. Poder fazer. Tem as orações que a gente aprendeu praticamente dentro da igreja, as pessoas também não sabem usar. Por exemplo, a Ave Maria, quando você pede rogai por nós, pecadores, o que você pode pedir aqui? Você pode fazer um pedido, rogue por nós, me ajude a sair dessa situação, ou problema financeiro, problema de saúde. Você pode colocar, e ninguém lembra disso. Quando você faz, por exemplo, a Salve Rainha, mostrai depois desse desterro, mostrai a Jesus. Então, mostrai. O que você quer mostrar para Jesus? Que ele te ajude a sair da situação. Ninguém lembra disso. Lê a oração feito um papagaio, não sente a energia. O que você está pedindo na oração? Então, tem que ser feito isso. No credo, você também tem, quando você entende que, quando Jesus sobe, ele vai para o lado direito do Pai, Todo-Poderoso, ele pede para levar as coisas que precisam ser ajudadas. E as pessoas também não lembram disso. Outra coisa que também as pessoas... Não, Javero, estou aprendendo contigo aqui agora. Que vai ter chaves dentro dessas orações, onde a gente pode colocar ali o nosso pedido, então. Sim. No próprio Pai Nosso, quantas pessoas brigam com o Criador? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não, mas é a minha vontade que eu quero, e não a sua. Continua pensando desse jeito que você está se lascando. Você tem que aceitar o que ele determinou. Uma série de meditações em cima dessa frase, seja feita a sua vontade, que é a aceitação, né, da vontade divina, do seu lugar no mundo, do que eu tenho como missão. É poderosíssima, poderosíssima. Só essa frase do Pai Nosso, ela já é, assim, uma cura imensa. Então, tem tanta coisa para a gente estar... Então, eu coloquei uma série de orações nisso, depois eu parti para a coletânea das orações, oração na hora da morte. Então, o cara fica ali assistindo um indivíduo falecer e não tem padre, não tem... Você pode fazer. Você simplesmente pode pedir... Assim como no batismo, se pede para o padrinho segurar uma vela, você responde no nome da criança, eu, fulano de tal, renego Satanás e passo, a partir de agora, seguir Deus Todo-Poderoso. Depois tem o batismo com a água, a mesma coisa. Aqui, na morte, a mesma coisa. Se o demônio tentar te levar, você já renegou uma vez no teu batismo. Então, você tem Deus do seu lado. Vá com Deus, vá em paz, para casa e morada do nosso Pai. Tem gente que não faz. Ah, mas o cara caiu no umbral. Todo mundo cai no umbral. Ninguém é santo aqui. Então, vai ter que passar pela escolinha. Nosso não estava aqui, para começar. Né? Então, assim, tudo isso tem oração para tudo, né? Por que se faz o exorcismo? A Igreja Católica sempre fez o exorcismo. Por que o pessoal que trabalha com Wicca, com magia,
trabalha com o exorcismo? Porque, assim, existem demônios, e demônio existe, espíritos negativos existem, e o que seriam esses espíritos? São espíritos materialistas que não aceitaram o estado de estar numa outra dimensão. Então, em vez de nós vivemos na terceira, eles caem para a segunda dimensão. Aqueles que conseguem sair da terceira e ir para a quarta estão no nosso lar. Esses que são usados para trabalhar na magia negra, eles caem na segunda dimensão. E eles se revoltam, ficam revoltados porque eles foram rebaixados. E quanto mais rebaixados eles estão, mais deformados eles estão. Então eles vão se alimentar de resto de comida que largar na pia, nos pratos de dentro de casa. Então, por que deve se lavar a louça depois da comida? Você serve o jantar e o almoço para as visitas, ou mesmo para as pessoas que estão em casa. Sempre alguém deixa alguma coisa sem comer. Quem vai se alimentar depois de nós são essas energias que precisam dessa essência do arroz, do feijão, da carne, da verdura, daquilo que está ali. Se colocasse na natureza, a terceira categoria que iria se alimentar seriam os urubus, os corvos. Além dos cachorros, que vão comer carniça, vão comer tudo aquilo que está em decomposição. E o astral? Você já olhou o astral, como é que fica? Então, eles também estão servidos, né? Eles estão servidos. Então, o indivíduo morre e tem uma ligação muito forte com a esposa. Ele não aceita ter deixado ela para trás. Ah, mas ela é bonita, ela é jovem, ela é nova, alguém vai ficar com ela. Sim, a vida continua aqui, lá em cima também. Só que ele passa a ser um obsessor. E com o obsessor, ele vai ter que passar por o exorcismo, ou o benzimento faz com que ele entenda o estado que ele se encontra. Ele está em estado de decomposição, ele não está perfeito, porque ele continua vibrando na matéria. Então o meu dinheiro, o meu terreno, o meu carro, a minha casa, então ele está impregnado de energia material. Então a gente tem que, através do benzimento, soltar todas essas moléculas que ele está se alimentando. Ele vai ficando sutil e leve, a ponto dele poder ser recolhido pelos espíritos samaritanos, socorristas e doutrinadores, que vão doutriná-lo e esclarecer. Ele vai dando condições para que ele possa ser socorrido, né? Sim. Então, assim, é uma ciência... Também, a gente está falando, né? Você está colocando... A pessoa está pegada e está vivendo na matéria, e ela vai, às vezes, ficando mesmo, gente, um aspecto bem feinho, tá? Já tive o prazer de ver um ou outro, mas ela está sofrendo também. Sim. Né? E ela também é filho de Deus, então Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos abandonado. Então, essa energia, quando você está benzendo, você está ajudando essa pessoa que está sofrendo obsessão, você também está ajudando o obsessor a quê? A evoluir, a sair daquele estado, a ter essa vibração que permite que ele perceba os mentores e ele possa seguir em frente, né? Espiritualmente, a gente está falando... espiritualmente, a gente está falando assim, quando a gente fala para um católico, apostólico, romano, roxo, a gente tem que colocar para ele o seguinte: o padre fala que você tem alma. Quando você sai, você morre, você volta a ser o quê? Um espírito. Você vai para a luz. Então, isso tem que ser tirado. E aquele que não continua, aí continua como sendo alma, grudadinho na pele, na própria sepultura. Está apodrecendo, ele também está apodrecendo. Então, ele não entende que essa amarração que ele tem com o carnal, com a matéria, ele precisa se livrar disso. Então, ele também passa a prejudicar as pessoas. Tem o obsessor de morto para vivo, de vivo para vivo. Eles são os piores, são os tóxicos. E também, através do benzimento, a gente consegue fazer com que o tóxico quebre, mude essa frequência que ele vive, de ser egoísta, de querer tudo para ele. Então, dá para fazer bastante coisa, e assim, vamos divulgar cada vez mais a arte do benzimento pelo Brasil
fora. No sul tem a Gabriela, do Rio Grande do Sul. Tem a Gabri, que é do Rio Grande do Sul, que tem um grande grupo de garotas do Rio Grande do Sul. São Paulo tem bastante, tem a Bis Meinberg, tem a Pamela, no Nordeste tem a Fabiana, em Manaus também tem a Cláudia, tem Minas, tem a Fátima, então tá indo, Goiás tem a Ana Paula, então tá abrindo novamente, no Nordeste tem, cada cidade tem uma que tá, até as doulas, que seriam as parteiras, estão voltando e incorporando também a ideia do benzimento para benzer e batizar a criança na hora que ela nasce, para que a criança não morra pagã, assim, deixa aí 6 meses, se vingar a gente leva todo mundo para batizar, ou para registrar. Não, ela já faz tudo de uma vez. Tudo, olha que lindo isso, porque as doulas que fazem um trabalho tão maravilhoso, né, e juntar com benzimento é tudo de bom. É um combo completo, né? Já cuida da mãe durante todo o parto, inclusive energeticamente com o benzimento, e depois já cuida do bebê com o benzimento também, né? Depois que... Então, assim, no livro A Arte do Benzimento tem toda essa parte explicando cientificamente. Depois a gente tem um capítulo de orações, depois tem a de benzimento, e no final tem um capítulo só sobre plantas. Como é que você faz um xarope de caraguatá? Como é que você faz um xarope de abacaxi, de menta, de hortelã, de camomila? Então, tem as medidas que você vai usar. Quando você precisa fazer um cataplasma com inhame, como é que você vai usar? Então tem... Gente, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Tudo tá? no Nudipet. Do Javert. Vocês fiquem tranquilos, que aqui na descrição do vídeo vai ter o linkzinho para você descobrir direitinho os nomes, onde você compra, tudo certinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Porque são no Nudipet também tem plantas específicas para animais. Que legal. Porque, assim, atualmente, quem fez o prefácio de benzimento para pet é uma veterinária, que é a Cristina Kazumi Arakato, que ela recebe muitos casos que está acontecendo, pelo menos em São Paulo, animais intoxicados. Porque a gente usa os famosos vasos de 7 ervas. Ah, tá. Arruda, guiné, alecrim, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. E o animal, ele precisa, gato, por exemplo, precisa comer grama, o capinzinho dele, para poder ajudar a limpar o estômago, jogar aquela bola de pelo que eles ficam se limpando. E aí, como não tem nada, eles vão para cima desses vasos. As plantas que não podem, né? E é uma coisa tão simples, quem tem pet em casa, é colocar uma bandejinha de plástico, sabe? De qualquer embalagem que você tenha consumido, colocar milho de pipoca. Ele vai botar um capinzinho rápido e super saudável para o bichinho, entendeu? Então, assim, eles acabam comendo intoxicados porque comem as plantas, né, que não fazem bem a eles. Né? Comigo ninguém pode, a espada de São Jorge, ela forma um resíduo no trato digestivo. E aí isso vai fermentando e acaba tendo que fazer cirurgia para poder remover isso. Então, ter esse tipo de cuidado. Quando soltava, ele comia a grama do jardim, fazia o que tinha que fazer. Sim, aqui em casa é o que acontece, porque eles ficam, à noite, a gente prende todos eles. Escureceu, vamos todo mundo para dentro de casa. Mas durante o dia, os gatos circulam aqui no jardim, no quintal, os cachorros também. Então, é bem tranquilo, né? Para a gente que ainda tem casa, ainda tem jardim, ainda tem terrinha, mas é cada vez mais comum, né? As pessoas no apartamento, e aí é que sente mais ainda a necessidade de um bichinho, né? Para trazer um pouquinho da natureza para perto de si, um pouquinho dessa alegria que eles dão para a gente, claro, né? Mas aí mas né, a Larissa está lá no apartamento e com a gata, só ela e a gata, ela põe direto ali perto de uma janela que ela tem que bate bastante. Um jardinzinho, mas com... de milho de pipoca. Isso, a plantinha que ele pode comer, que não vai fazer mal para ele. Então, ele praticamente não tem...
barato, né? Porque é um pouquinho de terra com milho que você compra pipoca no mercado, que também é super baratinho, e é bem saudável para os bichinhos. E é muito legal, Javera, esse trabalho que você está fazendo, trazendo a arte do benzimento também para os pets, porque é isso que você falou. Conforme a gente está ficando cada vez mais urbano, né, e dentro de lugares onde a gente está sem contato direto com a terra, com certeza os bichinhos, gente, e mesmo quem mora em casa, né, muitas vezes os bichinhos se colocam, sim, à frente, e você já deve ter ouvido falar isso muito, de pessoas que falam assim, me fizeram uma magia, em vez de pegar em mim, matou meu cachorrinho. Eu já ouvi essa história, muitas pegou vezes. Primeiro no animal, como forma de guardião, de proteção, e o que sobrou vai para cima de você. Sim. Então, infelizmente, ele foi primeiro, mas ele foi como defesa. É uma missão do animal fazer esse tipo de defesa, para estar junto com você. O animal é que escolhe a gente, não é a gente que escolhe ele. Então, tem essa também. Uma coisa divina mesmo na nossa vida, né? Então, assim, dentro do benzimento, os livros foram, assim, feitos didaticamente para o indivíduo que mora lá no fim do Brasil, em qualquer parte do Brasil, pegar o livro, ler, ele vai entender exatamente o que ele tem que fazer. Então, ele precisa ter dedicação, vontade, querer ajudar e saber também se proteger. E o se proteger você também escreve ali no livro, então o livro é completo, né? E a prática diária da oração é uma coisa que aumenta o toroide em volta da pessoa. Então, Javera, eu estou sem o terço, seu rosário. Você faz um benzimento? Sim, eu tenho 2 dedos. É o sinal da bênção. Pode fazer. Eu fui visitar uma pessoa dentro do hospital e ela queria que eu benzesse. Eu fiquei conversando com ela, segurei na mão dela e chegaram algumas pessoas de uma outra religião e começaram a fazer orações muito altas. E a pessoa ficou incomodada. Você não vai fazer o benzimento? Eu já fiz. Você está pensando que eu estou aqui, ó, já fiz, né? Não precisa, assim, tem pessoas que, assim, querem incorporar a benzedeira. Então, vai usar o lenço, vai usar as guias. Peraí, benzedeira tem guia? Não. A benzedeira é uma dona de casa, é um senhor que trabalha na roça, no dia a dia, e quando chega em casa, ele simplesmente vai tomar um banho e vai estar ali à disposição daquelas pessoas. Não precisa fantasiar, né? Não precisa fantasiar o indivíduo de uma preta velha, onde vai usar um lenço, vai colocar a Irmandade de Nossa Senhora, vai pegar o terço que era da avó dela, vai pegar um... de florzinha, né? Para poder parecer mais humilde. Vai pôr um avental, né? Aí vai o capricho da pessoa de querer fazer uma coisa que, assim, fica muito folclórica. O benzedor é uma pessoa normal, ele sempre foi normal. O problema é que, assim, a imagem que se lembra de pessoas, senhorinhas já idosas, que estavam o dia inteiro na cozinha, então ela vai estar de avental, ela vai estar com um capuz, na cabeça, porque ela não quer um lenço na cabeça para não cair cabelo na cozinha, e quando chega, vó, faz um benzimento para mim. Só lava a mão, já pega ali a vela, acende com um copinho de água, pega a vai lá na horta, vai pegar a erva que ela precisa. E assim, hoje você vive dentro de uma cidade urbana. Se você for fazer uma visita para alguém e a pessoa fala, Javera, você me benze, mas eu não tenho arruda, não tenho guiné, não tenho nenhuma plantinha dessa. Tem. Você tem uma geladeira cheia na gaveta de verdura, qualquer folha verde pode ser usado para fazer um benzimento. Uma folha de couve, na Umbanda se faz sacudimento com folha de couve no corpo da pessoa todinha. Então você tirou toda a energia, aquela folha de couve vai ficar preta, igual fica a arruda. Não tem verdura, tem legumes? Sim. Já fiz com uma maçã, quando eu terminei a maçã, parecia um creme, ela desmanchou. Ovo, tem uma garota que ela colocou na internet de limpar com um ovo, só que ela pede para quebrar o ovo. Não façam isso. O ovo é visto como uma célula. A casca... Ele é uma proteção, né?
A parte da gema e o núcleo está no meio. Se você quebrar, quando você passa em cima do corpo de uma pessoa, ele está fazendo com que a energia que está aqui venha para dentro do ovo, que é uma célula viva. Você a energia de novo. Exatamente. Então, o que essa pessoa tem feito? Ela passa o ovo e quebra dentro de um copo. Ela joga toda aquela energia de volta para fora. Não faz isso. Então, passe o ovo na pessoa todinho, da cabeça aos pés, sem deixar quebrar. Vai fazendo a oração. Ah, mas que oração? Pode ser desde um credo, um Pai Nosso. Ou é de cruz em cruz, é de credo em credo, de cruz em cruz, em credo. Vou afastando todo o mal do sagrado Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor. Chegou, põe dentro de um saco plástico e põe lá fora para o lixeiro levar. Ah, mas se quebrar na mão do lixeiro? Lixeiro e coveiro são dois indivíduos que vieram ao mundo para lidar com essa energia. Não pegam neles. Louco isso, né? Mas deve ter uma proteção, porque alguém precisa fazer esse trabalho, né? E enterrar, Javério, e se enterrar isso? Também. Assim, quando põe para enterrar, é para que, assim, dependendo da energia que a gente pega, que a gente vê que foi feito para a pessoa, a gente enterra para não ter luz, então vai ficar onde ela não tem saída, não tem luz, não tem esclarecimento e não pode se sair de lá para energizar novamente. A Terra recicla, né? Porque a Terra é o grande reciclador, né? Sim, e ela transmuta. Ela transforma de novo em vida, né? Então, ela vai transmutar isso. Transmutar. Né? Então, dá para fazer isso. Prazer inenarrável ter você aqui com todo esse conhecimento, amigo. Eu estou aqui, ó, bebendo dessa fonte aí, e por mim nós ficávamos aqui a tarde inteira aqui. Nós vamos fazer um podcast de 3 horas daqui a pouco. Vou deixar então para vocês, que ainda ela está rodando no pedaço, uma oração que eu canalizei dentro da UTI quando eu estava com Covid. Então, ela começa da seguinte forma: o Santíssimo Sacramento vem te visitar, para tirar do teu corpo todo covidão, todo mal. Afaste desse corpo todo o sagrado que está dentro desse indivíduo. Se for na cabeça, que tire Santa Teresa. Se for no pulmão, que tire São João. Se for no coração, que tire Santo Antão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for no corpo todo, que o corpo de Cristo tire um dom, um louvor e o poder do Santo Rosário de Nossa Senhora. E aí você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito simples. Maravilhoso, amigo, maravilhoso. E assim, depois de um certo tempo, você consegue montar intuitivamente orações, mas não esqueça de anotar. É em rima e em prosa. Tem santo e tem um decreto. Então, em cima disso, você pode... Ah, mas eu preciso. Você já leu daqui, você já sabe o que você vai precisar. E daqui você já tem todo o material para trabalhar. Com os pets... Os animaizinhos queridos. E com a coleção todinha. Lembrando mais uma vez, para quem está aqui até agora, que os links para você saber mais, para você adquirir os livros do Javér vão estar aqui na descrição do vídeo, e que o Javér vai voltar depois para falar para a gente da quirologia, para falar para a gente de borra de café, e eu sou doida para saber mais de borra do café, e ainda não tenho teu livro, vou comprar teu livro para me saber da borra de café, porque eu acho uma arte maravilhosa, da cafeomancia. Fantástico. Legal, então. Tá? Muito obrigada, querido, de estar aqui. Queridos que estão aqui assistindo, gratidão por estarem conosco. Clica aqui no joinha, se inscreve no canal, indica aí o vídeo para um amigo, para amiga que você acha que vai gostar desse conhecimento todo lindo que o Javér trouxe para a gente. Gratidão, meu. Gratidão, então. Fiquem todos na proteção do grande Criador. Amém. Vamos lá. Gratidão. Gratidão.